Graças a Deus. A paz do Senhor aos irmãos. Amém? Bom, o clima está gostoso. Sentados mesmos como vocês estão, vamos meditar em dois textos bíblicos nesta noite. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25 até o verso 34. Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao 34. Mateus 6, do 25 ao 34. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existem e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou como que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Amém? Agora, livro de Marcos, capítulo 6 também. Evangelho de Marcos, capítulo 6. 2 versículos, verso 30 e o verso 31. Marcos 6, 30 e 31, diz assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que vinham e iam. Então foram a sós num barco para um lugar solitário. O verso 33 diz: Muitos, porém, os que viram partir e reconhecendo-os, correram para lá a pé, e todas as cidades e chegaram antes deles. Amém. Graças a Deus por essas passagens bíblicas e essa oportunidade que a gente tem de meditar nessa noite sobre esses textos. Quero contar com a colaboração do Data Show agora, e estarei lendo algo com vocês para que a gente possa definir um tema, para que a gente venha meditar nesta noite. Olha só alguns sintomas que se dá na vida dos seres humanos. Olha só, as horas do dia nunca são suficientes para fazer o que é preciso. Alguém se identifica com isso daqui? Olha o próximo. Consulta o relógio enquanto conversa com alguém. Olha só, sempre reclama dos sinais de trânsito. O carro que dirige sempre arranca primeiro do que o outro do lado.
interrompe as pessoas antes que elas terminem o assunto ou para que elas terminem a conversa. Olha outro sintoma. Corre para escolher o menor lugar na fila do supermercado. Faz e pensa mais de uma coisa ao mesmo tempo. Vê TV, lê, janta e conversa ao mesmo tempo. Come em pé, com o prato na mão ou termina antes de todo mundo. Se descobre correndo, mesmo sem motivo para isso. Quase sempre não tem tempo para a esposa e filhos. Fica impaciente com frequência. Alguém se identifica com algum desses sintomas? Amém. Tem gente sincera aqui. Tem gente sincera. É a vida. A vida hoje tem sido assim. Quer goste, quer não. São sintomas que aparecem nos nossos dias. E o detalhe, às vezes nem percebemos. A gente se está em quase todos daqueles ali. O semáforo está demorando mais hoje do que ontem. Não é possível. Será que alteraram o tempo? Correria, ativismo, tantas tarefas, tantas coisas. Parece que o dia está pequeno para fazer tanta coisa que seria necessário. O que eu quero tratar com vocês nessa noite é sobre isso. Lidando com a ansiedade, especificamente com a pressa. Agora, o que a Bíblia nos diz sobre isso? Moderna, como ela é para os dias de hoje. Lidando com a ansiedade e a pressa. Repita comigo, lidando com a ansiedade e a pressa. Isso. John Blanchard, um pesquisador, disse que a ansiedade nunca fortalece você para o amanhã. Ela apenas enfraquece para o dia de hoje. A ansiedade, irmãos, é uma enfermidade da alma. O ansioso, ele atropela processos. Ele sofre por antecipação, quer colher antes mesmo de plantar. Vive às vésperas chorando por dores que ainda nem sentiu. É assim que o ansioso vive, o apressado vive. É como uma cadeira de balanço. Se faz muito esforço, mas não sai do lugar. Assim é comparado à ansiedade. E a ansiedade, a pressa, como uma enfermidade, como uma doença, é a mais democrática de todos os tempos. Ela atinge gordos, magros, altos, baixos, ricos, pobres, pequenos, grandes, doutores, analfabetos, jovens, anciões. É a ansiedade, não escolhe. Atinge, todos estamos sujeitos a esse tipo de enfermidade da alma. E a ansiedade nos dias de hoje é considerada por os psicólogos como a mais perigosa doença dos séculos. A Organização Mundial de Saúde nos fala que 50% das pessoas que procuram atendimento hospitalar sofrem por algum tipo de ansiedade. É o mal do século. Olha só, vivemos em um mundo que está infectado por esse vírus. Vírus da infelicidade. Por isso que as indústrias do sucesso vendem tantas ilusões, se comprar tantas coisas para tentar preencher um vazio de alma, que não pode ser preenchido materialmente. E olha, uma pesquisa da revista Época, em fevereiro de 2009, diz que o Rivotril é o segundo medicamento mais vendido no Brasil. Só perde o anticoncepcional microvilar. Olha só. E nesse mesmo ano, bateu recorde mais do que os analgésicos mais famosos, Novalgina e Tilenol. Rivotril, uma droga contra a ansiedade de um custo baixo. Está agravante a circunstância, a situação. E atinge todos. Inclusive os cristãos e os não cristãos. É assim que estão as coisas. A pressa nos dias de hoje se tornou um sinônimo de importância. Já viu que as pessoas são apressadas? Correndo para lá, correndo para cá, se acha importante. E às vezes, para se combater a solidão, se recarrega de tantos afazeres para não dar tempo de pensar outras coisas. Então, a pressa no dia de hoje, essa ansiedade, essa correria, se tornou para alguns um escape. E até parece que isso é solução contra a solidão. Diz um colega meu que está trabalhando tanto, que não sobra nem tempo para gastar o dinheiro que ele ganha. Olha só, achando que a pressa se torna uma solução para algum mal.
Dalai Lama, um pensador oriental, foi questionado por um universitário sobre qual a sua opinião sobre o homem moderno. E ele disse assim: o que mais me admira no homem moderno é os homens. Por quê? Porque os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, perdem o dinheiro depois para tentar recuperar a saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro, e vivem como se nunca fosse morrer, mas também morrem como se nunca tivesse vivido. Nada fazem, nada constroem, nada vivem. Olha só, que pensamento. Então, nos textos que lemos hoje, esse de Mateus 6 e Marcos 6, nos fala alguma coisa sobre esse estilo de vida que o homem moderno tem vivido. Especificamente esse segundo texto de Marcos, capítulo 6, verso 30, voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. O que está acontecendo aqui? Jesus tinha determinado que os discípulos fossem de 2 a 2 a pregarem, a evangelizarem. Tanto é que não era para levar nenhuma bagagem, nenhuma foge, nenhuma túnica, não era para levar nada. Para irem para anunciar o evangelho sobre uma promessa. E eles foram. E quando voltaram, a adrenalina deles estava no ápice, estava no máximo. Senhor mestre, nós fizemos isso, eles se converteram, nós expulsamos demônios em seu nome, nós impomos as mãos e curamos. Senhor, está maravilhoso, está beleza, está show de bola, está ótimo. Tudo está acontecendo, aquela adrenalina, uns vinham, outros iam, e de repente eles voltavam de novo correndo, anunciando, animados com isso. Não tem nada de errado nisso. Mas o que Jesus diz a eles está no verso 31. Vinde, repousa um pouco. Quer dizer, ei, calma, descanse um pouco. A vida não é só correria. Mas eles estavam fazendo a obra justamente. Venha, repouse um pouco. Venha para um lugar à parte, um lugar deserto. O escritor Marcos diz que eles estavam tão correndo, tão animados com a missão, que não tinham tempo nem para comer. Aí foge um pouco do princípio da qualidade do fruto do Espírito, temperança. Animados demais. Como é bom ver os novos convertidos, quando tomam gosto pela palavra, como tomam gosto pela obra, são super animados. Tem nada de errado nisso, mas tudo seja feito com decência e ordem. Há um segmento, há uma estrutura para se fazer. E os discípulos estavam nessa correria. E Jesus não disse aquilo com um tom de elogio para eles. Vinde, descansa um pouco. Vocês estão correndo demais. E, literalmente foi como uma crítica construtiva. Por quê? Cristãos apressados geram discípulos apressados. Discípulos apressados formam uma igreja apressada. E relacionamento com Deus não pode ser às pressas. Às vezes sento ali na primeira, na segunda fileira, e observo os nossos cultos. Os nossos aqui, de Pompeia mesmo. Os líderes de cultos aqui, ficam super agoniados. Tanta coisa para fazer, tanta coisa para ministrar, tanta coisa para dar oportunidade, aquela correria, não pode fugir do horário, aquela coisa. Por quê? Porque quem está aí embaixo também vive agoniado. Se atrasar, que está demorando demais, esse fala demais, é aquela agonia. Tem cristãos que servem mais o relógio do que a Deus. Essa é uma verdade. Doída, por sinal. Qual a solução então, Diana? Não sei. Mas só sei de uma coisa. Relacionamento com Deus exige tempo. E tempo com qualidade. Como está o seu relacionamento com Deus? Como que está? Pare e pense aí comigo. Quem decide, irmãos, seguir a Jesus, não pode andar mais apressado do que Ele. Se é Jesus que lidera o caminho, Ele dita a velocidade. Lembra na caminhada do deserto, os 40 anos, a nuvem parava, eles paravam. A nuvem andava, eles andavam.
Quem você está seguindo? Às vezes precisamos observar as nuvens. Não adianta nada eu acelerar e a nuvem parar. Porque não há lugar no mundo melhor do que o centro da vontade de Deus. O resto é ilusão. O resto é ilusão. O profeta Isaías, capítulo 30, 15, diz: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Quando decidimos andar mais apressado do que Jesus, é o mesmo que dizer: não confio no Senhor. Não confio. Eu quero fazer por mim mesmo. Eu quero ditar as minhas próprias velocidades, fazer os meus próprios caminhos. E a promessa dele é clara e objetiva: confie em mim, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É assim. Agora, uma das consequências de agirmos e vivermos nesse estilo de vida é que gera confusão. Gera confusão. Não adianta a gente comprar tantos livros e não ler nenhum. Não adianta a gente ter uma agenda cheia de compromissos e não poder atendê-los. Não adianta nada a gente comprar tantos aparelhos eletroeletrônicos de última geração para nos ganharmos tempos, sendo que não temos tempo nem para ler os manuais, para poder usá-los de maneira completa. A pessoa vive em confusão. Tanta coisa para fazer e não faz nada. Já viu alguém assim? Roda o dia, e no resumo, parece que não saí do lugar. Gira a confusão. Uma outra consequência que gera da gente viver assim é a superficialidade. Vive de forma superficial, não aprofunda. Richard Foster disse que a profundidade só se chega devagar. É impossível construir um relacionamento interpessoal, um relacionamento divino, de uma forma apressada. Um pastor antigo, questionado sobre essa nova ideologia teológica do neopentecostalismo, sobre o crescimento tão rápido da igreja, ele disse que nenhum dia a igreja cresce de 1 a 5 quilômetros, mas com 5 centímetros de profundidade. Cresce muito, mas não aprofunda. Por quê? Estamos na geração do micro-ondas. Tudo é nos cliques, tudo é em segundos, na comida fast food. Tecnologia, conexão, tempo real. Tudo rápido, tudo no touchscreen. E assim, a gente vem aqui, dá 3 palavrinhas de oração, o Senhor envia o e-mail, rapidinho, o express do anjo vem aqui e te entrega a vitória. Assim, ó, rápido, ligeiro, rápido, objetivo. Senhor, não posso perder tempo. O Senhor é o rei, o Senhor é poderoso, o Senhor pode fazer muito mais do que eu posso pensar, imaginar e desejar. Rápido, assim. Aí se buscam as coisas que Deus pode dar, não busca Deus pelo que Ele é. Outra vez eu disse aqui, cristãos infantis, o que mais agrada a eles é as bênçãos. É o algodão celestial, é o docinho celeste, é o bombom teológico. Agora, o crente maduro, o que só satisfaz ele é a presença. Buscar o Senhor não porque Ele pode dar, mas pelo que Ele é, pelo que Ele representa. Aí, as demais coisas vai vir no lucro. São consequências de um relacionamento que investe tempo, qualidade ao Senhor. Superficialidade é uma consequência. Uma outra consequência é insensibilidade às coisas comuns. Se vive naquela correria do dia a dia, que não se tem tempo nem para se observar as coisas, pois a pessoa que é apressada, ansiosa, perde prazer nas coisas comuns. Já tomou um copo de água quando você está com muita sede, bem devagarzinho? Aquela água friinha, gente, que maravilha. Como é gostoso tomar aquele vento de manhã. Observar as coisas simples, as coisas comuns. As pessoas apressadas não têm tempo para isso. Dar um abraço numa pessoa da sua família que você já não vê há tanto tempo. Coisas comuns como essa. As pessoas apressadas não louvam, não observam, não admiram, não adoram. Tudo à base da correria. Não canta, nem assobia, nem ora, nem adora. Não contemplam a vida. O salmista, quando discorre o Salmo 104, ele começa a observar as naturezas, as folhas, as aves, os animais,
Começa a observar as coisas comuns, tomar prazer. Outro dia estava com meu filho na porta da casa da minha mãe e pousou uma borboleta no portão e ele correu alegremente. Ó, papai, vem cá ver, papai, vem cá ver. Com os olhozinhos assim admirados, como se fosse a melhor coisa do mundo. E eu, nossa, tanto de borboleta. A gente às vezes se pega a isso. Quantas cores, olha o detalhe de Deus. Observar as coisas comuns. As pessoas expressadas são insensíveis a essas coisas. Que Deus nos livre disso. Além dessa confusão, de uma superficialidade material, espiritual, essa insensibilidade das coisas comuns, há também o desgaste emocional. Se destrói a saúde. É como Dalai Lama disse, vive como se nunca fosse morrer, correndo, não para descansar, não come direito, aquela correria, não dorme direito, como se nunca fosse morrer, fosse o Superman, super-herói. Mas chega uma hora que morre como se nunca tivesse vivido. Ninguém lembra, nada se fez, nada se aproveitou, nada se viveu. Diz um pensador chinês que ele resume o homem moderno em 3 palavras: pressa, preocupação e enterro. Quando não está apressado, está preocupado. Quando está preocupado, está apressado. Quando não está nenhum, já está enterrado. É isso, ligeiro, rápido. É assim que está. E se a gente não parar e observar, a gente acaba se dando com essas coisas. Lembre num dos capítulos finais do livro de Jó, quando Deus fala assim: Jó, para e contempla o que eu tenho feito. Onde estava tu quando estava formando os homens? Onde estava tu quando estava formando os mares, os oceanos? Onde estava? Ei, calma, para e contempla. É o que Jesus disse para os discípulos: ei, vem aqui comigo, vem aqui no cantinho, vamos descansar um pouco. Calma, repouse, recupere as forças. Marcos disse que eles não tinham tempo nem de se alimentar. Olha o cuidado de apóstolo Paulo ao escrever de Timóteo, um obreiro novo. Timóteo, tome conta de ti mesmo. Toma um pouquinho de vinho. Cuide desse problema de estômago que você tem. Cuide de você. Cuide das prioridades. Defina as suas prioridades, da sua saúde, da sua família. Calma, calma. Estou fazendo o curso na sede, onde os professores, em determinação, nosso presidente sempre está nos alertando: ei, obreiros, tire férias regularmente. De 3 em 3 meses, uma mini férias, se não podem tirar o anual. Tire, aproveite a tua esposa. Tem esposas de pastores aí que estão num estado de calamidade emocional, quanto mais espiritual. Alguns pastores, obreiros: eu não tiro férias. Ah, por quê? Porque nem o diabo descansa. Olha só que radicalismo. Paulo disse: Timóteo, tome conta de ti mesmo. Jesus disse: ei, vem aqui um pouco, repouse. Olha só o que Isaías escreveu, capítulo 30, verso 15: no arrependimento e no descanso está a salvação. Tem coisa mais importante do que isso? Na quietude e na confiança está o seu vigor. Quietude. Eclesiastes 3, dá tempo para todas as coisas. Ah, Rondinelli, quer dizer também que a gente tem que parar de tudo e só viver por conta? Não. Jesus não chamou nenhum discípulo que estava à toa. Todos tinham suas ocupações. Inclusive, Jesus sempre foi ocupado, nunca estava à toa. Mas ele sempre tirou o momento de descansar. Se afastava da multidão, ia orar, ia descansar. Por diversas passagens bíblicas se encontra ele na casa dos parentes, coisas que são prioridades. Temperança. Temperança. O desgaste emocional nos causa também desgaste espiritual. Correria. 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 2 horas de culto parece tão pouco, ao mesmo tempo parece tanto, que nós aproveitamos. E o nosso culto, como Romanos diz, temos que ser racional. O que é isso? Pensar. Pensar. For cantar? Pense. For orar? Pense. For consagrar? Pense. Tudo que for fazer para o Senhor, pense. Tem que ser racional. Amém? Os irmãos estão entendendo? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Não é dia mesmo de falar amém, mas amém. Amém. Estão pensando. Mateus capítulo 6, volte lá por favor, vocês acompanharem comigo.
partir do verso 5 em diante, 25 em diante, Mateus 6, 25. E olha só, ensinamentos extraordinários que o Senhor nos deu. Muito bom. Mateus 6, a partir do verso 25. Por isso, outras versões diz, portanto vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. A primeira palavra do versículo nos ensina, portanto, ou por isso. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Ele estava concluindo um assunto. Qual que era o contexto aqui? Jesus estava falando com eles de como deveriam orar, oração do Pai Nosso, como deveriam jejuar, nos explicou como os tesouros no céu, sobre a luz, sobre as trevas, servir a dois senhores, se serve um, desagrada o outro, ou vice-versa, falando de escolhas. Aí o Senhor resume, portanto, vos digo, não andeis ansiosos. As pessoas que se vivem ansiosas, elas tomam decisões ansiosas, decisões apressadas, escolhas apressadas, e se comprometem com o futuro, que às vezes pode nos deter um preço muito caro, por tomarmos decisões apressadas. Pastor Carlos de Rio Verde sempre diz que em momentos de tempestades não tomes decisões importantes, você pode se complicar. Decisões apressadas, na flor da pele, na correria, pensando pouco. Consequências podem ser gravíssimas. Então, portanto, vos digo, isso quer dizer que se trata de uma conclusão que Jesus, antes de convocar o agir, ele nos convoca a pensar. Pense, 2 tesouros, 2 senhores, como que está? Viver ansioso ou não? Comer, beber, vestir, qual que é o estilo de vida? Antes de agir, pense, analise. Olha só, está falando sobre escolhas. Depois de expor a difícil questão da escolha, Jesus, quem sabe que o homem é um ser em busca, enfatiza uma cura pelo olhar. E olha só o que Jesus traz no verso 26, observai as aves do céu. Ei, antes de você escolher e decidir, observe. Se você observar, vai requerer tempo. Mas se você observar, vai te ajudar a tomar as decisões certas. Vai te ajudar a ter as escolhas certas. Que não vai comprometer o seu futuro de uma forma ruim. Observe. Mas observar o quê? As aves do céu. Olha só, elas não plantam, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, como tudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Ei, observa coisas simples, coisas do dia a dia. Se você passar a observar quem realmente merece a nossa observação, todas as coisas vão colaborar para o bem daqueles que amam e creem e confiam no Senhor. Amém? Amém? Então o texto nos manda olhar para as aves, para os lírios do campo, olhar para as coisas simples, além dessa vida da correria do dia a dia. É como olhar além da curva. Observe lá na frente. As pessoas apressadas, ansiosas, estão impossíveis dessas coisas. Se você deseja a cura pela ansiedade ou pela pressa que assola a sua vida e domina os seus sonhos, você deve observar e olhar para Deus. Porque se Ele apressar, você terá que apressar. Mas se Ele parar na sua caminhada, você também para. Não perca Jesus de vista. Ele dita as nossas vidas. Se seguimos a Ele, não podemos andar mais apressados do que Ele. E é preciso derrotar o medo. Por que o medo? Nos dias de hoje, como vamos sair dessa zona de conforto, como sair dessas zonas de comodismo, muitos se alegam ter medo de mudar, mas medo de mudar meu estilo de vida, medo de parar, medo. E o medo é o que alimenta a ansiedade. Medo é totalmente o contrário de confiança a Deus. Totalmente o contrário. Fala que se confia, mas não se entrega. Quando se entrega os seus anseios no Senhor, já toma de volta, ou se entrega de forma parcial. Medo
falta de confiança naquele que deve ser observado. É assim que se sucede as pessoas que têm medo. Lenine, um cantor importante, numa música intitulada Medo, ele escreveu, olha só, o medo é uma linha que separa o mundo, o medo é uma casa onde ninguém vai, o medo é como um laço que se aperta em nós, o medo é uma força que não nos deixa andar, o medo é uma brecha que faz crescer a dor, o medo de olhar no fundo, o medo de dobrar a esquina, medo de ficar no escuro, de passar em branco, de cruzar a linha, medo de se achar sozinho, medo de perder as rédeas, a pose e o prumo, medo de pedir arrego, medo de vagar sem rumo, medo estampado na cara ou escondido no porão, medo circulando nas veias ou em rota de colisão, medo é do Deus ou do demo, é uma ordem ou é uma confusão, medo é medonho, o medo domina, o medo é a medida da indecisão, o medo de fechar a cara, medo de encarar, medo de calar a boca, medo de escutar, medo de passar a perna, medo de cair, medo de fazer de conta, medo de dormir, medo de arrepender, medo de deixar de fazer, medo de se amargurar, medo pelo que não se fez, medo de perder a vez, medo de fugir na raia na hora H, medo de morrer na praia depois de beber o mar, medo. É o que a música diz. É triste viver assim. É triste viver com medo. Mas o que eu acho chique é que no verso 26 o Senhor nos manda observar. Mas lá no verso 31, ele como que se entende a gente. Ele faz 3 perguntas de um medroso. Olha só, que comeremos? Se nós mudarmos a nossa situação, nosso estilo de vida, o que vestiremos? O que beberemos? O que comemos? Não é assim que o medroso, o ansioso, o apressado, às vezes sempre se justifica? Ah, mas se eu parar de fazer isso, e depois? Quem vai pagar as minhas contas? E aí? E aquilo? E isso? E isso? Spurgeon chamou isso da trindade dos cuidados do mundo. Comer, beber e vestir. O mundo está em busca dessas coisas. Ou mais, em busca de glória, poder e fama. O que Jesus recusou do diabo quando foi tentado, poder, glória e fama, é que os homens hoje estão buscando. E outra, algum evangelho aí incentiva isso. Glória, poder e fama, glória, poder e fama, glória, poder e fama. O que Jesus negou, os homens estão incentivando a se buscar. E aí? É bom notar que Jesus não está desprezando o que temos que comer, beber e vestir. Mas na verdade está colocando prioridades, abrindo nossos olhos para nós entendermos espiritualmente o que é prioridade ou não. O pior tipo de cego é aquele que não quer ver. As Escrituras nos afirmam que o Deus desse século, o inimigo, cegou o entendimento das pessoas para não ver, não enxergar, não pensar, não raciocinar. Interfere no culto, interfere na sua vida. O que é prioridade você deixa de secundário para diante. E aí? E aí? Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca estivessem vivido. E assim que continua. E Jesus está nos ensinando a confiar no Pai de amor. Pois a Bíblia nos diz claramente que o perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor lança fora o medo. Mude nessa noite. Pense nessa noite. Raciocine aí. Ninguém muda se não enxergar uma necessidade interior de mudança. Não adianta falar. Ouvir, se não praticar. Mateus capítulo 7 nos afirma isso. Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, será comparado a um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Observar a palavra e praticar. Irmãos, como essa palavra falou comigo. Temos culto todos os domingos, todas as terças, todas as quintas. Ouvimos tanto, e tanta dificuldade em pôr em prática o que ouvimos.
Há uma diferença enorme em conhecer e fazer, em saber e praticar. Uma distância enorme, enorme. Mas ainda bem que você não está só. Ainda bem que não estamos só, porque temos o autor da vida, o autor consumador da nossa fé ao nosso favor. Mas requer duas coisinhas de nós: renúncia e confiança. Renúncia, sim. Como é difícil renunciarmos os prazeres, o nosso estilo de vida que achamos e pensamos e enxergamos que está correto. E ter que renunciar tudo. Quem está acostumado, irmão, a ser dono do seu próprio nariz, é uma coisa terrível entregar tudo aos caminhos do Senhor e confiar. Ainda bem que temos o Consolador aqui com a gente, que nos convence, nos comove o coração. E quando vem uma palavra dura, que vem a verdade, porque a verdade, a palavra é que liberta, nós enxergamos uma necessidade que nós não somos nada, não damos conta de realizar nada, nada podeis fazer sem Ele. E Ele nos comove. Então reconhecemos a nossa total dependência dEle. E aí nasce a confiança, que é um processo. Não é um relacionamento que você adquire assim, ao piscar dos olhos. É prática. Na pedagogia tem duas formas de se ensinar, várias teorias. A aprendizagem se dá por duas formas mais básicas. Se dá por impacto ou por repetição. Repetição é a forma matemática, repetindo, até se aprender. Ou aquela coisa que você ouviu uma vez e você aprende. Essa é a forma do impacto. E que nesta noite, a palavra do Senhor encontre espaço no seu coração, para que você, como salmista, possa guardá-la no seu coração, para não pecar contra Ele. E eu digo, pratica o que tens guardado no seu coração. Amém? Para a conclusão, eu gostaria de passar um vídeo aqui com vocês, para que vocês possam meditar como conclusão desta nossa palavra. E que fique gravado essas palavras no seu coração. O Senhor é o Deus do nosso tempo. Repita comigo: o Senhor é o Deus do meu tempo. Amém. Better than the riches of this world, and better than the sound of my friends' voices, better than the biggest dreams in my heart. That's just the
A vida só vale a pena se buscamos ser semelhantes a Jesus. Amém? Curve a sua cabeça. Senhor Deus, Senhor Pai, neste momento, Senhor, oro com a tua igreja. A palavra, Senhor, que tu me destes foi dita, Senhor, sem nenhuma reserva. Agora eu peço, Senhor, a teu Espírito Santo que nos ajude a guardar, Senhor, essas palavras nos nossos corações, a colocarmos ela em prática, Senhor, nos dará coragem, Senhor celestial, de sairmos dessa zona nossa, ó Deus, de vivência e de conforto, para que gere mudanças de atitude, mudanças de pensamento, para o bem, para o melhor, Senhor, conforme a tua vontade. E em nome de Jesus, ó Deus, este homem que te pede ajuda, esta mulher, Senhor, que te pede ajuda, seja com eles, ó Deus, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus.